Que semana para o Sérgio Moro. Nessa semana, no dia 16, que é quinta-feira, né? Ele vai ter a audiência do processo que pode torná-lo, pode cassá-lo. 16 de novembro, às 13 horas, será o depoimento do hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil. Nesse processo, são duas ações, uma movida pelo PL, veja só, né? PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outra pela Federação Brasil da Esperança, a que elegeu o presidente Lula. E Moro e os seus suplentes no Senado, que é o Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, são acusados de abuso de poder econômico e político e de uso indevido de meio de comunicação social durante as eleições de 2022. Especialistas dizem que a expectativa é que ele seja cassado, talvez até no TRE do Paraná, aí depois ele pode recorrer, tanto a acusação quanto ele, a defesa dele, e pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. E ele já tem até, gente, pesquisa para quem vai ser o próximo senador do Paraná, porque uma vez dele sendo cassado, a gente já tem aí vai ter que ter uma nova eleição para eleger o novo senador do Paraná, e já estão falando ainda, né, em vários nomes, já estão aí na roda para essa vaga que será aberta se ele for realmente cassado. E aí, em meio a tudo isso, ontem o CNJ traz a informação de que era uma completa zona a 13ª Vara Federal de Curitiba por conta da inspeção feita pelo CNJ na 13ª Vara, e bens apreendidos estão sumidos, não tinham um inventário de tudo, e não se sabe para onde foram os recursos arrecadados com as multas durante a Operação Lava Jato, um escândalo, né, em que essa inspeção do CNJ revela aí, mais uma vez, né, prejudicando a imagem do Sérgio Moro. Rovar? Isso começou por quê, Adri? Por conta do Eduardo Apio, o juiz Eduardo Apio, que foi quem pediu essa inspeção. Sim, porque quando ele chegou ali na vara, né? Estou fazendo aqui só para você. Então, isso começou, quem foi punido? O Apio. Quer dizer, o Apio foi punido por pedir essa inspeção, que está se mostrando, né, absolutamente necessária e que está já está levando, está se tornando um grande escândalo. Está se tornando um grande escândalo. Então, a gente tem o Sérgio Moro, ele não foi só um juiz ladrão, como disse o Glauber Braga, no sentido de roubar o Lula, pelo jeito, Adri. Parece, Sinara Drisa Barbosa, que o juiz ladrão do Glauber Braga, quando o Glauber Braga chamava ele de juiz ladrão, a gente pode começar a olhar para outros lados dessa suposta ladroagem. Né? Tem mais coisa aí, tem mais tocinho nessa feijoada. Não é, olha, o negócio ali está ficando muito ruim para o Moro. Essa história da cassação do mandato não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Sim, não tem. Você vê que assim, é tanta coisa que a gente mistura. Isso aí é a correção pedida pelo Eduardo Apio, é porque ele chegou lá na vara, ele foi seu juiz, ele chegou e não sabia onde estava o dinheiro das multas, gente. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo. Imagina, Sinara, você assume a Fórum aqui, passa a se tornar diretora da Fórum, não tem conta, não sabe onde está o dinheiro, se tem dinheiro para... Seja, isso numa empresa privada é um absurdo. Imagina no órgão público de justiça, do judiciário. Não é dinheiro, não é empresa dele, não é dinheiro, é dinheiro de multas, de processos. Eu me indigno.
e numa campanha contra a corrupção. Sabe qual a parte? A parte que eu mais me indignei dessa história, gente, chega a ser engraçado, vocês não sabem. No meio da história, o Moro acusou a Lava Jato, né? O pessoal da Lava Jato agora, de estar plantando notinhas nos jornais. Ele está acusando alguém. Aonde ele acusou notinhas. isso? Na Jovem Pan, hoje de manhã. Incrível! Plantando notinhas. Gente, a Lava Jato tratou os jornalistas, né, que aceitaram ser tratados como assessores de imprensa. Ele plantava notinhas todo dia, o tempo inteiro, sabe? É ridículo. É uma coisa assim, meio Inception, né? Inception. Sérgio Moro acusa alguém de plantar notinha. Gente, tá de né? Tá de brincadeira, né? Não é possível um negócio desse. Eu achei o cúmulo da cara de pau isso daí, viu? A Ivana está dizendo aqui, de plantar notinhas ele entende bem. É a prática, né, da Lava Jato, plantar notinhas na mídia liberal, né? Minha mãe sempre fala, sabe? O Zé Barbosa deve conhecer esse ditado. O bom julgador, por si, julga os outros. Né? Como ele plantava notinhas, ele está acusando os outros do que ele fazia. E outra coisa que ele usou nessa entrevista de hoje na Jovem Pan, surreal, foi dizer que tem uma perseguição aos juízes, aos magistrados. E ele usa como exemplo aquele caso daquela juíza que ficou convencendo uma criança de 11 anos que tinha sido estuprada a não exercer o seu direito legal ao aborto. Porque o aborto, em casos de estupro, em casos de risco à mãe, ele é permitido no Brasil. E a criança, a menina, tinha o direito de fazer. E aí ela ficou, olha, ouve o coraçãozinho dele. E ela está sofrendo um processo disciplinar pelo CNJ. E aí ele comparou, olha aí, tem uma perseguição aos juízes, Rovai. Zé. É trágico, né? Que ele compare, inclusive, eu acho que é razoável a comparação que ele faz, porque é o mesmo tipo de gente, né, que usa o aparelho de justiça para fins escusos, né? E você não pode transformar o judiciário num espaço de justiciamento, onde você faz justiça, né, para além do que diz o texto constitucional. E é isso que ele fez, né, pastor? Em nome da justiça e de um suposto Deus, inclusive. Sim, acho que ele ser punido como essa juíza é exatamente para salvar o judiciário de gente como eles, que fazem com que a gente não acredite no judiciário, não pelo judiciário, mas por gente como Sérgio Moro, né? Que o juiz ladrão deixou de ser agora uma metáfora para ser algo real, né? Ele sai do campo da brincadeira ali para uma coisa bem real. Isso é bem complicado. Com certeza. E outra coisa que chama atenção é que, né, os valores que foram obtidos esses acordos de leniência, porque eram 2 bilhões só da Petrobras, mas tudo somado chega na ordem de 22 bilhões. 22 bilhões é muito dinheiro, né? Segundo o TCU, o dinheiro foi movimentado sem que houvesse qualquer preocupação com transparência. É assim um escândalo, né? O que fizeram nessa 13ª vara de Curitiba. Uma zona mesmo, né? Vai 22 milhões. Bilhões. 22 bilhões. Reflete o cuidado zero que ele sempre teve com a coisa pública, ou não teria destruído todo o setor da economia brasileira, né? Não me surpreende, porque ele não tem zeladoria com a coisa pública, ao contrário do que era o discurso dele. O Sérgio Moro nunca se preocupou com os bens do Brasil, da União, ou não teria destruído a indústria de construção civil brasileira, ou não teria destruído milhares de empregos, né? Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala assim,
O Moro errou. Mas aquelas empresas eram corruptas. Aquelas empresas eram acusadas de corrupção, como acontece em qualquer lugar do mundo. Mas quando isso acontece em qualquer lugar do mundo, a empresa é preservada, os empregos são preservados e os diretores corruptos afastados. Aqui não. Aqui Moro destruiu todo um setor da economia. Exatamente. E outra, tem também, além desses valores, muitos objetos de arte, obras de arte, que também foram apreendidos. Havia, segundo a correição do CNJ, quadros de Salvador Dalí, Cândido Portinari, e parte delas está sumida, e outra parte foi para o Museu Niemeyer, em Curitiba. Ou seja, tem obras de artes apreendidas que estão desaparecidas, sumidas. É muito curioso, dentro daquilo que a Sinara falou, né? É que exatamente tudo aquilo que eles acusavam, por exemplo, Lula, é exatamente tudo que eles fazem. Então, exatamente, eles julgam a partir de si mesmos. Eu faria isso, então por que o outro não pode ter feito? Só que ele não, aí prova-se que o Lula não fez, e quem é que a gente descobre que estava fazendo isso o tempo todo? O juiz. É até psicanalítico, né? Projeção. Eu sou um vagabundo, safado, não me preocupo com o Brasil, estou a fim de destruir o Brasil. O Lula deve ser assim também. Exatamente. É uma projeção psicanalítica, né? Pois é. Vamos aqui a outras notícias dessa manhã, além dessas duas aí sobre o Sérgio Moro, né, que é esse escândalo da inspeção, e todas as atenções voltadas nessa semana sobre esse processo de cassação.